Falou sobre a Folha da Tour e agora a gente vai falar sobre a polêmica do fim de semana, né? Porque começa na sexta e não terminou, na verdade. Começa na sexta, no dia 20, com uma nota do Lauro Jardim do Globo. Ontem tem uma briga e até o Romário entrou no meio. E hoje ainda tem notas da 777, porque foi um desencontro que a torcida entrou no meio, tem governador do Rio de Janeiro brigando, tem deputado, tem W Torre, tem tudo junto nesse, nesse, nessa briga, nesse desencontro entre o governo do Rio de Janeiro e a empresa W Torre com o Vasco. Tudo começou, né? Vou estar lá no dia 20 de janeiro, quando o, o Lauro Jardim soltou uma nota dizendo que o Vasco fez uma reunião com o Cláudio Castro em 2022 ainda, isso na eleição, e o Vasco está interessado no Maracanã. E isso, segundo o Lauro Jardim, a 777 Partners, é o fundo americano e dono do Vasco, pediu, né, teria pedido, na verdade, ao governador do Rio de Janeiro uma garantia da isonomia, na verdade, da concessão do Maracanã, porque a 777 Partners acredita que tenha uma proposta muito boa para administrar o Maracanã. E teria ouvido uma negativa do Cláudio Castro, e o Cláudio Castro teria falado que aqui é Brasil e não é assim que se faz uma concessão. Não tem isso de isonomia. Isso foi o que o Lauro Jardim soltou no Globo no dia 20 de janeiro, na sexta-feira passada. Né? Aí rolou tudo isso, rolou o burburinho. Ontem de manhã, o Osório, que é um conselheiro, é o staff do Vasco, ontem de manhã, por volta de 11 da manhã, ele soltou uma nota dizendo, com relação à nota publicada na sexta-feira na coluna do Lauro Jardim, eu gostaria de esclarecer que estive presente na reunião do Vasco com o governador Cláudio Castro no último dia 12 de 12 de 2022. Acho importante contextualizar a situação. O tema principal da reunião era a concessão do Maracanã. O governador falava sobre a dificuldade do rito e do sistema público brasileiro e, por isso, não poder dar uma garantia de datas para a conclusão da licitação que foi suspensa pelo TCE. Então, o que ele quer dizer? O que o Lauro Jardim falou foi desmentido por Osório, isso 11 da manhã de ontem, 11 da manhã do domingo, né? Desmentindo, falando que ele não disse da isonomia sobre a concessão. Ele estava falando que não tinha poder, que o governador do Rio não tem poder de cravar uma data, de falar, ó, essa data que vai acontecer a disputa da concessão. E falou que isso não é o poder dele, é o poder do TCE. Isso foi o Osório Staff, um dos dirigentes do Vasco, disse ontem às 11 horas da manhã. Por que eu estou enfatizando isso aí, às 11 horas da manhã, estou falando da data? Porque o governador do Rio de Janeiro, à tarde, ele soltou um vídeo criticando totalmente o Vasco, principalmente a 777 Partners, falando que a Partners não está à altura do clube, não está à altura do Vasco.
falando que esperou uma nota do Vasco para desmentir sobre o que o Lauro Jardim tinha dito e não obteve nenhuma resposta do Vasco. Mas qual é o problema? Foi um erro aí, aparentemente, do governador do Rio de Janeiro, porque o Osório tinha soltado uma nota de manhã desmentindo sobre que tudo tinha acontecido, sobre o que aconteceu de fato nessa reunião. O Cláudio Castro, governador, provavelmente não viu, e nenhuma assessoria sua viu isso, e ele soltou a nota criticando e falando: na última sexta-feira fui surpreendido por uma nota sobre a concessão do Maracanã, plantada de forma mentirosa na coluna do renomado jornalista Lauro Jardim. Aguardei até ontem para que os presentes a tal reunião pudessem desmentir tal nota, o que não fizeram, demonstrando dessa forma não estar à altura de uma instituição centenária como o Vasco da Gama. Dirigir um clube de dimensões do Vasco requer seriedade e, sobretudo, honestidade. Essa foi a fala do governador sobre que tudo tinha acontecido no que tudo ele achou que tivesse acontecido, que o Vasco não tinha soltado nota, só que o Vasco tinha soltado nota. E aí ele se explica também, dizendo que nunca foi perguntado se eu garantiria a lisura. Foi perguntado se eu garantiria a data. O que eu disse foi o seguinte: isso está no Tribunal de Contas. Enquanto o Tribunal de Contas não devolver, não há de se falar. Infelizmente, faltou coragem. Esperei mais de 24 horas a fim de que pessoas que estavam na sala desmentissem. Isso, de novo, estou enfatizando, isso foi à tarde, sendo que o Osório soltou uma nota de manhã, desmentindo tudo que o Lauro já tinha falado. É bom enfatizar para você entender que, como a assessoria do governador não viu isso, sendo que foi publicada no Atenção Vascaíno, no Lance, no próprio Globo, e o governador, a assessoria, não sei quem está a cargo disso, não viu. Ele ainda disse que o Maracanã deve ser administrado pelos clubes de futebol e não simplesmente por uma empresa. Isso que ele falou, né, esse ponto principalmente, ele está praticamente desvalorizando a interesse da 777 Partners e a W Torre, e claramente valorizando em termos, né, entre aspas, pela fala que ele diz, o Flamengo e o Fluminense, que atualmente estão administrando o Maracanã, e ele, querendo ou não, queria ou gostaria, a opinião dele, que continuasse assim, porque se não for o Flamengo e Fluminense administrando, seria a W Torre. E ele falou que não quer uma empresa. Apesar que não é ele que deveria tomar essa decisão. Ele pode dar a opinião dele, mas a decisão tem que ser o melhor contrato para o Rio de Janeiro, porque o Maracanã é do estado do Rio de Janeiro, é o melhor contrato para o estado do Rio de Janeiro, e não por um clube A ou B. Se a W Torre tiver a melhor proposta, tem que fechar com a W Torre. Se o Flamengo e o Fluminense tiverem a melhor proposta, tem que fechar com o Flamengo e o Fluminense.